Quando você pensa em um cliente perdido, provavelmente imagina alguém que pediu um orçamento, conversou com seu vendedor e acabou comprando de outra empresa. Mas existe um outro tipo de cliente perdido que talvez seja ainda mais preocupante. É aquele que você perdeu sem nunca saber que ele existiu. Pode parecer estranho, mas é justamente isso que eu quero mostrar nesse vídeo. Olá, eu sou o Wellington Garcia e aqui nós discutimos decisões e comportamentos que interferem diretamente no crescimento das empresas. Agora imagine uma situação bem simples. Uma empresa precisa de um novo fornecedor. O responsável pelas compras recebe três indicações e entre elas a sua empresa está no meio. Isso é ótimo. Você entrou no radar daquele comprador. Só que ele ainda não ligou para ninguém. Primeiro ele pesquisa, procura sua empresa no Google, acessa o site da sua empresa, tenta entender o que vocês fazem, procura informação sobre estrutura, experiência, produtos e clientes. Depois faz exatamente a mesma coisa com as demais empresas, com os demais concorrentes e começa a formar a sua opinião. Tudo isso aconteceu sem que a sua equipe comercial não saiba absolutamente nada. Agora, imagine que ao pesquisar a sua empresa, ele não encontre aquilo que ele precisava. Talvez ele encontre pouca informação, talvez não consiga entender claramente o que vocês fazem. Talvez o site da sua empresa não demonstre todo o tamanho da sua operação, ou simplesmente outro fornecedor consiga transmitir todas essas informações com mais confiança. O que esse comprador faz? Muito provavelmente nada. Ele não liga para explicar por que desistiu, não manda um WhatsApp para sua empresa, ele não vai solicitar um orçamento e isso não aparece no seu sistema. Ele simplesmente segue para a próxima empresa. E é aqui que entra o problema. Para sua equipe comercial, esse cliente nunca existiu. Mas sim, ele existiu, ele tinha uma necessidade, estava procurando um fornecedor, chegou até o nome da sua empresa e decidiu não avançar. Essa é uma perda muito diferente daquelas que estamos acostumados a medir, a quantificar. Se um cliente pedir um orçamento e não comprou, você consegue enxergar. Pode perguntar o motivo, se foi preço, se foi prazo, se foi concorrência, atendimento, enfim, você tem alguma informação para trabalhar. Agora, quando alguém desiste antes mesmo de entrar em contato, você não tem absolutamente nada. E por isso que eu considero essa perda particularmente muito perigosa. Ela não gera reclamação, não gera indicador, não gera nenhum alerta. Ela acontece em pleno silêncio. E existe uma razão para prestarmos atenção nisso. A maneira como as pessoas escolhem fornecedores mudou. Hoje, boa parte da primeira impressão sobre a sua empresa pode acontecer sem a sua participação e sem a participação de ninguém, nem mesmo da sua equipe. Agora, antes mesmo de conversar com o seu melhor vendedor, o potencial cliente já pode estar tentando responder se sua empresa é confiável, se ela possui estrutura, se ela atende empresas semelhantes a dele, né, com o mesmo tamanho, as mesmas necessidades, se vale a pena entrar em contato com você. E aqui existe uma diferença importante. Não estou dizendo que sua presença digital precisa vender sozinha, mas ela precisa fazer com que o seu cliente queira dar o próximo passo. Esse próximo passo pode ser uma ligação, uma mensagem via WhatsApp, um formulário, uma reunião e a partir daí o seu vendedor entra em cena. Mas primeiro, o cliente precisa decidir conversar com você. Então, quando você analisar o seu processo comercial, não olhe apenas para os clientes que chegaram, faça também uma pergunta que é muito mais difícil. O que alguém encontra sobre a minha empresa é suficiente para fazer essa pessoa falar conosco? Porque talvez algumas das vendas que você acredita ter perdido para a concorrência tenham sido perdidas muito antes da negociação, antes do orçamento, antes do contato com seu vendedor e antes de qualquer contato que possa ter havido.
e aquilo que você não consegue enxergar, dificilmente você consegue corrigir. Se esse tipo de reflexão faz sentido para sua empresa, acompanhe o canal. Aqui nós discutimos justamente os pontos do crescimento que muitas vezes não aparecem nos relatórios, mas interferem diretamente nos resultados da sua empresa.